aula, né? Então eles falaram, aí eu falei, uma sexta-feira, aí ficou essa sexta-feira, dia 20 de setembro. Ok. Fala um pouquinho mais alto que eu não estou conseguindo me ouvir. Às vezes a gente coloca, abre para perguntas. E aí a gente pode colocar alguma pergunta, se eu quiser, se tocar nesse assunto, pode fazer uma pergunta, que aí eleva, né, o nível da conversa. Vocês podem até, eu sugiro o seguinte a vocês, vocês que têm assistido essas aulas, né, que eu falo para vocês, vocês podem até lá pensar em alguma pergunta, né, e essa questão sempre lembrando, tá até gravando aqui, eu vou deixar gravar para vocês vou fazer um resumo sobre esse tema, que é mais ou menos o que eu vou falar, né, que aí vamos ver como vai ser as perguntas que eles vão falar, o que o outro vai opinar. Mas o que os protestantes falam? Os protestantes falam que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Então, uma coisa importante, a gente, vamos dizer, extrair deles, quando que começou esse reino de Deus? Quando que Satanás foi preso? Né? Isso eles têm que responder, é uma questão que eu tenho que colocar para eles. Né? Quando Satanás foi preso, por exemplo, se lá durante o debate eu posso esquecer dessa pergunta, vocês podem chegar e colocar lá essa pergunta, né? Quando que Satanás foi preso, né? Por quê? Nós sabemos na história quando que ele teria sido preso. Quem começou isso foram os católicos. Foi nos dias de Constantino, quando Eusébio de Cesareia escreve o seu livro História Eclesiástica, ele já nega que Jesus Cristo voltará para, eu expliquei isso para vocês na aula de História da Igreja, ele já nega que Jesus voltará para implantar um reino na Terra. Ele critica, por exemplo, no seu livro História Eclesiástica, ele critica um homem chamado Pápias, que esse homem, ele era discípulo de João e ele escreveu, é um dos documentos da história da igreja, chamado documento confiável. Esse Pápias, discípulo de João, defendia que Jesus Cristo reinaria na terra, tá bom, por 1000 anos. Outro ministro também importante era Irineu de Lyon. Eu mostrei textos deles para vocês. Ele defendia também que Jesus voltará e reinará sobre Israel por 1000 anos. Então a igreja primitiva, antes de Constantino, ela defendia exatamente o que nós defendemos. Ela defendia exatamente o que nós defendemos, que Jesus voltará para reinar na terra por 1000 anos. Temos esses dois testemunhos confiáveis de Pápias e de Irineu. Bom, Eusébio de Cesareia ele já critica. Ele critica por quê? Porque no entender deles, a perseguição de Diocleciano foi a grande tribulação. Aquela grande perseguição que está no Apocalipse, todas as perseguições, quando aparecia aquela matança de cristãos, os cristãos corriam para o Apocalipse. Para eles era o Apocalipse se cumprindo. Tá bom? E o que ocorre? Eusébio de Cesareia interpretou assim também, então ele criticou, dizendo que o tempo que eles estavam vivendo ainda não era o milênio. Ele defendia que era o milênio, o reino de Deus acontecendo. E a Igreja Católica, ela pregou isso por toda a história. De onde que vem a expressão o Sacro Império Romano Germânico? Porque, teoricamente, o reino de Deus teria começado com Constantino. Ali começou o milênio. Então, respondendo à pergunta, quando que Satanás foi preso? Nesse momento, que está lá em Apocalipse 20. Quando começa o reino de Deus na Terra, termina a perseguição da grande tribulação do anticristo. Quando termina essa perseguição, começa Apocalipse 20. Começa o reino de Deus. Bom, o que Eusébio de Cesareia, então, e na história nós vemos a igreja católica defendendo? Que aquele era o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Que esse reino já estava se cumprindo. Tá bom? Já estava se cumprindo. E Satanás já estava preso. Então, a primeira tentativa foi ali. Isso é ali no ano 312, quando Constantino teria se convertido, vamos colocar essa data. Então, só que o que aconteceu? Esse reino de Deus, que era o Império Romano,
com a igreja lá de Roma como sede, esse é o reino de Deus, eles dizendo, o que aconteceu? Vieram os bárbaros, os pagãos, que ainda serviam o demônio, e eles destroem o reino de Deus, ou seja, destroem o Império Romano. Literalmente, o reino de Deus estava caindo. Isso foi no ano 476. Depois a igreja católica sobreviveu a essa destruição, e depois os bárbaros começaram a aceitar o catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo também, ele tinha o que os bárbaros queriam, que era a invocação ao mundo dos mortos para ajudar as pessoas que estavam na outra vida. O catolicismo tinha isso. Bom, o outro ponto fundamental da história é no ano 800, quando surge o homem chamado Carlos Magno, que agora ele é católico mesmo, e a Igreja Católica, então, de novo, ela afirma, né, que esse é o reino de Deus. E ele era da região da atual Alemanha, né? Isso ele vai organizar o que os alemães chamam de um primeiro reino alemão. Mas para a Igreja Católica é o Sacro Império Romano Germânico. Ele é o primeiro Reich, vai ter o segundo Reich lá em 1860, e Hitler dizia que iria organizar o terceiro Reich, que duraria 1000 anos. Você pode pesquisar que Hitler dizia isso, que o Reich, o reino que ele iria organizar, duraria 1000 anos. Por isso tem gente que acha até que Hitler é o anticristo, né? Mas ele dizia isso, que ele ia organizar um reino que duraria 1000 anos. Qual foi o primeiro Reich? Foi esse que o Papa fez com Carlos Magno. Uma segunda tentativa. Bom, quando então Satanás foi preso? Foi na primeira ou na segunda tentativa? Em geral, depois na história da igreja, eles vão identificar que seja na primeira tentativa, com Constantino. E quando teria terminado então o reino de Deus? Teria terminado em 1312, porque Constantino teria se convertido lá no ano 312, você bota 1000 anos, 1312. Lutero, que viveu lá em 1500, as pessoas questionavam para ele: e aí, Lutero? Que fase do Apocalipse então nós estamos vivendo se o reino de Deus acabou em 1312? Aí Lutero falou, você pode pesquisar o que Lutero fala. Ele diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 20, depois do milênio, o que acontece? Acontece a guerra de Gog e Magog. Então ele fala, nós estamos vivendo a guerra de Gog e Magog. Bom, se você está vivendo a guerra de Gog e Magog, então significa que o diabo foi solto de novo. Porque no final do milênio, antes da guerra de Gog e Magog, o diabo é solto. Então, quer dizer, aí o católico e o protestante tinha que pregar que o diabo foi preso, mas já foi solto de novo. Só que eles continuam pregando que o diabo foi preso. Isso é uma confusão generalizada, né? Eles continuam pregando que o diabo foi preso. Mesmo Lutero dizendo que eles já estavam vivendo o Gog e Magog, o depois do milênio. Eles estão vivendo o depois do milênio. Então, a confusão é essa. Eles não sabem responder nem se o diabo, quando o diabo foi preso, se ele foi preso, já foi solto, e dizer que o diabo está solto nos dias de hoje, nós sabemos que isso é impossível, né? Pode falar, meu irmão. Anterior que comenta sobre essa questão do Gog e Magog. Eu tenho ouvido alguns pastores falando que essa guerra entre Rússia e China tem a ver com Gog e Magog. E eu só estou me falando algo que é completamente diferente. Não, então, é porque, bom, primeiro Gog é um termo que significa reino. Gog não é um povo, tá bom? O termo Gog, do hebraico, ele significa reino. Não existe um homem chamado Gog. Existe um homem chamado Magog. Ele era filho de Jafé. Ou seja, ele era neto de Noé. Filho de Jafé e neto de Noé. Então existia um homem chamado Magog. Então o que a profecia diz, por exemplo, em Ezequiel capítulo 38 principalmente, ele fala do fim da grande tribulação. Essa é a interpretação chamada dispensacionalista, né? Ele fala do fim da grande tribulação, em que um inimigo, tá bom? Ou seja, um reino, que é chamado reino de Magog, né? Gog, Magog significa reino de Magog, ele vai confrontar Israel.
Ele vai confrontar Israel, mas ele vai ser vencido. Tá bom? Depois disso, você continua lendo Ezequiel 38, eu vou passar um vídeo que eu fiz sobre Apocalipse, no curso de Apocalipse, sobre isso para vocês. Depois, quando você continua vendo Ezequiel capítulo 39, eu vou até abrir um pouquinho aqui para poder ler, para assim, ilustrando para você, né? Eu vou botar aqui em Ezequiel 38. Por exemplo, ele diz, né? Ezequiel capítulo 38, versículo 2. Ok? Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog. Ok? Então Gog é um reino. Tá bom? Gog, o termo Gog significa reino. Bom, então a identificação aqui é de Magog. Magog, ele era um descendente de Jafé. Quando você pega os livros de geografia do mundo bíblico, aonde que Jafé foi habitar, segundo as descrições dos povos antigos? Jafé, ele foi habitar na região que hoje é ocupada pela Rússia, pela China, tá bom? Isso, até parte da Pérsia, né, fazia parte dos descendentes de Jafé. E Magog, ele acabou se tornando o líder deles. Você tem a história de Magog, né, o filho, né, de Jafé, lá em Gênesis capítulo 10. A Bíblia relata isso. Bom, então quando fala aqui, fala de um Magog durante a grande tribulação. Por quê? Quando você lê os capítulos seguintes, você vê a conversão de Israel. Olha, quando você chega no capítulo 40, ele está falando o quê? Ele está falando da restauração do templo. Então ele vai falar da restauração do templo, ou seja, da conversão de Israel. No capítulo 41, a mesma coisa. Quando você lê os capítulos anteriores a 38, você vê a conversão de Israel. Nós lemos o capítulo 38, a batalha de Gog, né? Qual é o capítulo 37? É aquele texto conhecido do Vale dos Ossos Secos. Tá bom? E quando você vai lendo os capítulos anteriores, 36, 35, ele está fazendo profecia sobre os montes de Israel, no 34, contra os pastores infiéis de Israel, vem relatando Israel numa situação de infidelidade, tá bom? Para chegar no capítulo 38, falar de uma guerra, de um confronto com o reino de Magog, com Gog e Magog, o reino de Magog, tá bom? E descreve a salvação de Israel e, a partir do 40, a conversão de Israel. Tá bom? A partir do 40, a conversão de Israel. Esse é o Gog de Ezequiel capítulo 38, né? O Magog, desculpe, de Ezequiel capítulo 38. Bom, o que acontece? Depois disso, então, ele é vencido e Jesus vai reinar sobre Israel. Aí você vai ler capítulo 44, 45, a repartição da terra, tudo, eles vivendo no milênio. É esse período de Ezequiel 41 em diante. No 47, por exemplo, a torrente das águas purificadoras, como Israel agora vai abençoar todas as nações e vai levar purificação às outras nações, né? No capítulo 48, os termos das 12 tribos. Então, está falando de Israel durante o milênio, eles vivendo no seu reino, tá bom? Bom, quando fala das 12 tribos, o que acontece? Acaba a profecia de Ezequiel, ela para ali. Ela não relata o que acontece no final desse período que Israel está estabelecido aqui na terra como nação, e no caso Deus já livrou ela, porque eles já se recuperaram, o Vale dos Ossos Secos ocorreu lá no capítulo 37. Tá bom? Eles começaram a se converter, obra das duas testemunhas do Apocalipse. Bom, no capítulo 38 ocorre a guerra de Gog e Magog, que é o fim da grande tribulação, que o Apocalipse chama de Batalha do Armagedon. E então eles se livram, Jesus os salva, e eles vêm então reinar com Cristo, eles reinam aqui na terra de Jesus, com Jesus por 1000 anos. O que o Apocalipse traz a mais? O Apocalipse traz esse momento que eles estão reinando. A profecia de Ezequiel acabou ali, né? Se você vê a última profecia,
As duas últimas, a penúltima, 47, a torrente das águas purificadoras. Israel está convertido e abençoando o povo, as nações. Ele se converteu lá em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, tá bom? Passou pela batalha do Armagedon, ali chamada, né, Batalha de Magog, em Ezequiel, chamada Batalha de Magog. Então 47 as águas purificadoras, 48 os termos das tribos de Israel, acabou o livro de Ezequiel. Aí o Apocalipse acrescenta algo mais. Depois desse período, que Israel então se torna uma nação convertida a Deus, tá bom? E no caso convertida a Jesus, o Apocalipse acrescenta algo mais. O que acontece? No final dos 1000 anos, nesse período Satanás está preso. Tá bom? No final dos 1000 anos, Satanás é solto e sai a enganar as nações. E novamente, qual o inimigo que está no caminho de Israel? O mesmo Magog, o reino de Magog. Gog e Magog é reino de Magog. Não são duas nações, como alguns pensam. Tá bom? O termo Gog significa reino. Então é reino de Magog. Quando você vai lá entre os descendentes de Jafé, não existe um Gog lá. Existe Magog. Então, o que é o Gog? É o reino de Magog, é o reino desse descendente de Jafé. A identificação na geografia bate com a Rússia. Isso sempre foi falado. Nesse momento, a Rússia está como inimiga de Israel e ela tem um aliado. Você vai lá em Ezequiel 38, eu vou retornar aqui em Ezequiel 38, ela tem esse Magog, ele tem um aliado. Você chega aqui no versículo 5, quem é o aliado de Magog? Os persas. Está no versículo 5. Quem são os persas? É o Irã hoje. Tá bom? O Irã hoje ele é aliado de quem? Daquele povo que, segundo a geografia bíblica, foi ocupado pelos descendentes de Jafé, do qual Magog liderava. Do qual Magog formou um Gog, ou seja, Magog formou um reino. Então, essa é a questão de Gog de Ezequiel e Gog de Apocalipse. Respondido? Até que aqui, eu estou relendo, está dizendo assim, filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, terra de Magog, ou seja, lugar onde Magog reinava, né? Isso. Perfeito. E aí realmente tem correlação quando fala se o inimigo são os persas, então realmente tem correlação, porque hoje a gente vê até esse eixo do mal, né, questionado, né? E você vê China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, né? E você veja, a Pérsia em especial, vou usar o nome da nação que Ezequiel citou, se você pesquisar na internet, você vai encontrar autoridades, né, falando que a Rússia está vendendo armas atômicas para o Irã, está ajudando o Irã para eles fazerem a arma atômica, porque o Irã quer fazer isso, porque ele fala, a hora que ele fizer a arma atômica, eu jogo lá no território de Israel. Hoje eles estão jogando foguete, né? Saem notícias, hoje eu acompanho aquele Guanabara, né, que é um brasileiro que vive lá em Israel, e ele sempre traz notícias fresquinhas, e hoje ele estava publicando que o Irã agora pediu o Hezbollah para parar com os ataques. Aquilo ali são notícias que nós temos que acompanhar diariamente, né, diariamente, porque ele está até perguntando por que eles estão pedindo para parar com o ataque. Israel está dizendo que ele tem uma arma que só ele possui, que faz uma nação voltar a viver na idade da pedra. Não sei se vocês ouviram essa expressão. O primeiro-ministro de Israel falou isso, falou para o Líbano, né? Olha, nós estamos atacando um grupo terrorista que está nos atacando, que está no território de vocês. Se vocês entrarem na guerra, se vocês criarem uma guerra comigo, né, você Líbano e você Síria, que fica ao norte de Israel, são aqueles inimigos que guerreavam com Israel no Antigo Testamento, né? O primeiro-ministro de Israel falou, olha,
vocês vão experimentar algo que o mundo ainda não viu. Nós possuímos arma que vai fazer vocês voltarem à idade da pedra. E aí, quer dizer, claro, aí fica um monte de suspeita, né? Por que o Irã agora está pedindo para o Hezbollah parar de atacar? Porque eles podem ter tomado conhecimento, alguns suspeitando, de que realmente Israel possui uma arma inovadora que ninguém sabe que arma é essa. Eu sei o seguinte, que hoje o mundo, se você acabar com a internet do mundo, o mundo vira um caos. Se você acabar com a capacidade das pessoas se conectarem, isso torna o país um caos. Nós vamos ter que ir para os bancos. Olha, os bancos eles não têm dinheiro. A Casa da Moeda, você pode ver isso. A Casa da Moeda ela está recebendo notas, ela está armazenando notas. Por quê? Porque o dinheiro está desaparecendo. O dinheiro está desaparecendo e não é só aqui não, é no mundo todo. Aqui nós estamos numa situação, vamos dizer, de tecnologia bem avançada. No Brasil tem uma tecnologia boa, mas se acontecer de nós ficarmos sem internet, hoje nós ficarmos sem internet, irmãos, até o meu telefone, o telefone de linha que eu ainda tinha da Claro, eu dei fim àquele telefone. Hoje, praticamente toda ligação que existe é via internet. São poucos aqueles que fazem comunicação por satélite. O exército de Israel, ele é um exército que ele não depende da internet. Ele tem aparelhos que falam por satélite, que não depende da internet. Mas, se você acabar com a internet de um país, o país vira um caos. Hoje, por exemplo, vou citar um exemplo. Eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer. Tudo funciona interligado pela internet. Eu trabalho em um programa do controle de câncer do colo do útero e mama. Antigamente, o programa ele ficava individual num computador. Você chegava ali e cadastrava os médicos que você quisesse. Eu chegava na aula, por exemplo, eu me cadastrava como médico lá, como exemplo, botava o meu nome, botava um CPF qualquer. Hoje, quando a pessoa vai fazer um exame, o médico que vai assinar o exame, ele tem que estar cadastrado no SENES. Esse programa de computador que registra os exames de câncer de colo do útero e mama, o Papa Nicolau ou uma radiologia, ele já verifica automaticamente, ele pega os médicos lá do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, vai aparecer o estabelecimento de saúde registrado com o código dele, todos os médicos que trabalham lá, todas as enfermeiras. Então o programa ele já pega aquilo automaticamente e já disponibiliza. Nesse prestador de serviço que está fazendo o exame, tem esses médicos aqui. Qual deles assinou o laudo? Aí a pessoa tem que ir lá procurar. Ele não pode chegar ali e botar qualquer pessoa. Então é tudo interligado, tudo interligado. Além disso, cada pessoa, cada um de nós, em algum momento você foi no INSS, você tem um cartão nacional de saúde. Então todos eles, e a pessoa também que faz o registro, é só botar o cartão de saúde. Hoje ninguém mais digita endereço de ninguém. É tudo ligado. Se isso tiver que voltar para o papel, um exemplo, se nós ficássemos aqui sem internet um ano, se isso voltasse para o papel, olha, até isso voltar a funcionar de novo, o país iria entrar num caos. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. A Casa da Moeda teria que começar a reimprimir moeda, porque a população está crescendo e o dinheiro está diminuindo. Tá bom? Se você tivesse moedas na mão, papel, a quantidade do que você tem no banco, a situação seria muito diferente hoje. Hoje você depende da tecnologia. Hoje o meu celular, ele tem o meu rosto. Eu sei porque o Bradesco, eu fui fazer um determinado cadastro, que eu usava um controle do Bradesco. Fiquei usando muito tempo, está aqui até hoje. Mas chegou um tempo que não dava mais. O Bradesco falou que eu tinha que cadastrar. Mas quando eu fui lá, o meu rosto já estava cadastrado no Bradesco. Eles só comprovaram o meu rosto. Eu não bati foto para cadastrar.
Por quê? Porque no GovBR, existe um registro GovBR, onde eu tenho a minha carteira de motorista, onde eu tenho os meus documentos. Então o Bradesco já foi no GovBR e só pegou o meu rosto e confirmou, é você mesmo. Aí eu parei de usar o botãozinho que eu apertava, eu esqueci o nome, touch que dava, né? E passou para o celular. Como é que eu vou voltar a usar o touch? Eu não tenho. Como é que eu vou para a caixa, para você achar Banco Bradesco? É uma dificuldade, você tem que sair, e os bancos vão ficar lotados. E hoje tudo depende do computador. Então pode ser uma arma dessa? Pode ser uma arma dessa que Israel está dizendo. Mas essas notícias, elas nos ensinam uma série de coisas sobre isso, né? Olha, o diabo não tem como ele estar preso. Ou os protestantes mudam o ponto de vista deles, tá bom? Dizendo que nós já estamos, então, depois do milênio, estamos vivendo a batalha de Gog e Magog, igual o Lutero falou, só que essa batalha de Gog e Magog, de Lutero para cá, já são 500 anos. E se o milênio terminou lá em 1312, já são 700 anos de batalha de Gog e Magog. Que batalha é essa? Então eles deveriam dizer que o diabo está solto. Não deveriam dizer que o diabo está preso. Não? Porque o diabo ele é preso no início do milênio. Se nós já estamos na batalha de Gog e Magog, tá bom? Do final do milênio, como alguns protestantes falam, Lutero defendia isso, então o diabo já está solto de novo. Então a doutrina deles é confusa e a história comprova que eles estão errados, porque não dá para a batalha de Gog e Magog estar durando 700 anos, nem 500 anos, nada disso. A Bíblia diz, a descrição da batalha é que Satanás convence as nações a fazer guerra a Israel, mas desce fogo do céu e os consome a todos, ou seja, é estabelecido o juízo final. Tanto que você vai para o versículo seguinte, né? Tá bom? Se você abrir aí em Apocalipse, aí quando você vai no capítulo 20, a partir do versículo 10, você vai ter o quê? Você vai ter o juízo final. Então, o juízo final, ele acontece logo depois do milênio. Não dá para dizer que o tempo acabou o milênio, Satanás é preso. Não dá para dizer que serão 700 anos de guerra de Gog e Magog. Isso já está quase um milênio só de batalha de Gog e Magog. Então a confusão está aí. Responder como Satanás foi preso é um problema para eles. Tem um reformado, né? Tem um reformado chamado Marcos Granconato. Ele usa uma expressão, dando aula na escola Charles Spurgeon, né, uma escola batista reformada. Ele diz que o milênio foi a bola que passou entre as pernas dos reformadores, que ninguém soube opinar direito sobre isso. E nem nunca vai saber opinar. Esse vídeo está no YouTube. Como é que você vai opinar sobre isso? Né? Um milênio que começou com Constantino, tá bom? Um Sacro Império Romano Germânico, e pior, de uma instituição que, segundo esse reformado, ela praticava e pratica paganismo. Porque ele diz, como Calvino disse, que purgatório é paganismo. Ou seja, a instituição que começou o reino de Deus, ela praticava paganismo. Olha que coisa estranha, né? Então, é mais ou menos isso o problema que envolve essas perguntas, né? Respondeu a questão, a irmã? Respondeu sim. Ok. Obrigada. Bom, vocês querendo fazer pergunta, é até bom que agosto, eu gravei, deu 28 minutos isso que eu falei para vocês, depois eu vou colocar lá, tá bom? Para vocês poderem pensar e entender. Um ponto importante que eu vou aproveitar, vou gravar aqui também para vocês, porque eles falam o seguinte, que Apocalipse capítulo 19 e Apocalipse capítulo 20, nós vemos claramente uma sequência, e eles dizem que não. Só que existe uma maneira fácil de derrubar esse argumento deles. Qual é? Os protestantes e os reformados, eles gostam muito de estudo, de estrutura do texto, tá bom? Mensagem espiritual não existe entre eles, temos que falar isso. Então, eles fazem um estudo que eles mostram que o Apocalipse ele tem uma divisão. O Apocalipse ele é dividido em 7 seções. Eu até coloquei isso no curso de Apocalipse para vocês, tá bom?
E como ocorre normalmente essa divisão? Você procura sempre depois dessas coisas. Então o Apocalipse normalmente usa essa expressão. Depois dessas coisas, então ele fala alguma coisa que ele inaugura uma nova sessão. Isso é um estudo, eu estou dizendo, não fui eu que criei não, tá bom? Isso é um estudo que não fui eu que criei não. Isso é um estudo que se faz de estrutura do Apocalipse. E nos estudos deles, qual é a última sessão? A sétima e última sessão, tá bom? É Apocalipse 19. E então ele forma uma sequência, Apocalipse 19, 20, 21, 22. A segunda sessão, ela é muito conhecida porque fala da igreja, né? Fala do capítulo 3, da era da igreja. E quando começa o capítulo 4, o que nós acreditamos? Que ali ocorre o arrebatamento. Tá bom? Vai começar a grande tribulação. E o que acontece no capítulo 4? Olha, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, vai começar uma segunda sessão no Apocalipse. E você pode ver aqui a segunda sessão. A terceira sessão é no capítulo 7, versículo 1, que está escrito lá, né? E depois dessas coisas, depois no capítulo 7, versículo 9, depois dessas coisas, no capítulo 8, versículo 5, né? Não, desculpe. No capítulo 18, versículo 1, e depois dessas coisas vai descrever a queda da Babilônia. Aí vem no capítulo 19, versículo 1, e depois dessas coisas é a última sessão do Apocalipse. Isso é um estudo que é feito na estrutura do Apocalipse. Então, o estudo de estrutura do Apocalipse, que os reformados gostam de fazer, ele diz que a última sessão do Apocalipse começa no capítulo 19 e vai até o capítulo 22. Então, o capítulo 22, ele tem que ser uma sequência do 19. O que eles vão dizer para vocês? Eles vão dizer que o capítulo 20, ele volta na história, outra sessão, não é. Começou uma sessão no capítulo 19, em que João vê a igreja nas bodas, tá bom? Com Jesus, já em corpos incorruptíveis, ou seja, já ressuscitaram, já estão revestidos, né, de pureza, tá bom? De eternidade, de incorruptibilidade, tá bom? E nesse mesmo capítulo 19, essa igreja que está nas bodas com Jesus, ela desce para dar fim à grande tribulação. Aí quando Jesus vem montado em um cavalo branco, ele chega, vence o exército do inimigo, capítulo 19, e começa o capítulo 20. Quando ele vence o exército do anticristo, Satanás é preso, começa o capítulo 20. E a igreja se assenta em tronos com Jesus para julgar. Você pode pegar Apocalipse 20, né? Vou pegar aqui Apocalipse capítulo 20. Se você ver, o versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma cadeia na sua mão. Isso é continuação do capítulo 19. Tá bom? O capítulo 19 conclui com Jesus vencendo o exército do anticristo. Agora, esse anjo desce. Aí versículo 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. A questão qual é? Isso aqui aconteceu, Eusébio de Cesareia entendeu o que aconteceu, porque agora vai começar o reino de Deus, tá bom? Que vai durar 1000 anos. Eusébio defendeu que Pápias estava errado quando ele defendeu que Jesus estaria reinando aqui na terra. Eusébio de Cesareia vai dizer que não. Até hoje, protestantes e católicos, porque eles negam que Israel seja ainda o relógio de Deus? Porque eles acreditam que nós já estamos vivendo um milênio, tá bom? E Satanás já está preso, né? Tá bom? Então, não tem mais papel para Israel na história. É por isso que eles negam, ok? Que Israel seja o relógio de Deus. Enquanto nós estamos olhando, então, na verdade, no Apocalipse, nós estamos lá no capítulo 3. Nós estaríamos hoje vivendo a era de Laodiceia. Então,
vai começar a segunda sessão do Apocalipse, capítulo 4, que eu mostrei para vocês. E depois dessas coisas começa a segunda sessão. E assim o Apocalipse, então, é dividido em 7 sessões. Então, a última sessão, os estudos, tá bom, de estrutura do Apocalipse, todos concordam, começa no capítulo 19. Então, a vitória sobre o anticristo e o início do reino de Deus é uma sequência. Então, se você diz que o anticristo ainda virá, a vitória sobre ele está em Apocalipse 19. Você tem que dizer que Jesus ainda reinará sobre a terra. E vamos dizer, é significativo você ter uma igreja, como são os protestantes e reformados, e os católicos também, né, que negam que Jesus voltará para reinar na terra. Isso é significativo. Nós pregamos que Jesus voltará para reinar na terra. Quem prega que o diabo já está preso, ele prega automaticamente que Jesus não voltará para reinar na terra. E esse é um pecado grave. Isso é algo que tem que ser falado lá. Porque você está negando que Jesus vai voltar e vai reinar na terra como está prometido, como ele mesmo falou, né? Por exemplo, tem protestante na internet que ele fala em nenhum lugar do Novo Testamento Jesus prometeu, né, esse reino aqui na terra. Isso era coisa do Antigo Testamento que acabou. Você vai ter que desprezar um monte de profecias do Antigo Testamento. Você vai ter que desprezar a profecia de Daniel. Eles dizem que a profecia de Daniel das 70 semanas, toda aquela profecia deixou de existir. Só que isso é impossível. Por quê? Porque Jesus falou, quando virdes da abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então Jesus Cristo disse que a profecia de Daniel não passou. E o que eles dizem? Que a profecia de Daniel passou. Por que eles dizem que tem que ter passado? Porque eles dizem que já estão no milênio. Já estão em Apocalipse capítulo 20. E o diabo já está preso. Então, a profecia de Daniel não teria mais cumprimento, né? Aqueles propósitos, né? Ser dado fim aos pecados de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para dar fim aos pecados de Israel, né? Para extinguir a iniquidade. A referência a Israel. Essa profecia tem que ser abandonada. Você pode ver, eles falam constantemente, né? Não é antiético dizer, por exemplo, Augusto Nicodemos, ele fala, esquece esse negócio que Israel seja o relógio de Deus. Por que tem que esquecer isso? Porque no pensamento deles, Satanás já foi preso e já estão no milênio. Mas como eu disse, na verdade é confuso, porque o milênio começou quando? Diz quando que começou esse milênio. Eles vão falar, não, esse milênio não é literal, mas a descrição bíblica é literal. E é significativo o fato de nós estarmos debatendo isso quando? Quando está para completar 6 milênios de existência do homem na Terra. Porque pela cronologia bíblica, o Antigo Testamento, ele durou cerca de 4.000 anos. Isso para o cumprimento da profecia que Deus falou para Moisés. Olha, o cordeiro pascal, que vai ser lá do Egito, né? Você vai separar ele no dia 10, mas ele só pode morrer no 14º dia. Ele morre 4 dias depois. Quantos dias se passaram de Adão até a morte de Jesus? 4 dias. Dias de Deus, 4.000 anos. Tá bom? Então, de Jesus até nós se passaram, então, cerca de 2.000 anos. Agora, em 2029, vai completar 2.000 anos da morte do Cordeiro. Logo, seriam 6.000 anos até Adão. Esse é o número que a Bíblia apresenta. O ateísmo apresenta aí umas datas loucas que, com certeza, um dia vai comprovar que está errado. Tá bom? Porque vocês sabem que fóssil, não tem como você datar um fóssil. Um fóssil é um osso que virou pedra. Quanto tempo leva para se formar um fóssil? Aí os evolucionistas vão dizer para você, dura 50 milhões de anos. Só que já foi provado que não. Nos Estados Unidos, teve uma mina lá que ficou abandonada cerca de 60, 70 anos e resolveram explorar aquele local de novo e encontraram um chapéu fossilizado. Ou seja, aquela mina parou de funcionar há 70 anos. Se você botar 200 anos, 100 anos, mas ficou comprovado que num tempo muito menor algo pode ser fossilizado. O que fica exposto, né, à natureza, ele pode se fossilizar em 50, 70 anos. Eles pegam um osso
que você não tem como datar, porque virou fóssil, virou um mineral. Né? Ele fala, olha para aquele osso, né, fóssil agora, e diz, isso aqui está aqui há 50 milhões de anos. Mas não existe um cálculo preciso para esses ossos. O homem está na Terra, segundo a Bíblia, e um dia isso será comprovado há cerca de 6 mil anos. Podemos dizer que em 2029 vai completar cerca de, próximo dessa data, tá bom? Vai completar cerca de 6 mil anos que o homem está na Terra. Seria a data de 6 mil anos do homem aqui na Terra. Então, é significativo nós estarmos discutindo isso, e com um grupo que nega. É significativo você negar que Jesus voltará para reinar na Terra, quando Jesus falou que aquela profecia de Daniel está de pé. E segundo a profecia de Daniel, tá bom? Virá um homem que enganará eles por uma semana, porque 69 semanas se cumpriram na morte de Jesus. Essa profecia das 70 semanas se cumpriu. Então, por que você tem que dizer que o restante da semana agora tem que ser desprezado? Falta uma semana. O anjo fala claramente para Daniel que são 69 semanas até a morte de Cristo. Isso dá 483 anos. Bom, se você pega 483 anos, segundo a data que os arqueólogos dizem que veio a ordem para reconstruir o templo, o ano 455 antes de Cristo, pega 483 anos, ou seja, 69 semanas, são semanas de anos, 69 vezes 7, 483. Quando você pega 483 anos, bate em que ano? No ano 29 da era cristã. Então, a profecia de Daniel se cumpriu. Todos nós vemos, não tem como você negar que a profecia de Daniel se cumpriu. O que aqueles que defendem que Satanás está preso, que já está vivendo um milênio, o que eles negam? Que essa profecia de Daniel agora acabou, ela não tem mais nada a se cumprir. Bom, das 70 semanas resta uma semana. A Igreja Assembleia de Deus sempre interpretou que essa última semana é a grande tribulação. Tá bom? É daí que vem o tempo de 7 anos para a grande tribulação. Jesus Cristo falou, tá bom, que a profecia de Daniel está de pé. Aí chega alguém dizendo que essa profecia tem que ser esquecida. Que é dessa profecia que vem o título, né, que nós demos para Israel como relógio de Deus. Aí vem alguém dizer que essa profecia tem que ser esquecida. É significativo alguém dizer que uma parte da Bíblia tem que ser esquecida. Isso está errado, é claro. Não pode ser esquecido, porque Jesus disse que essa profecia de Daniel está de pé. E o apóstolo Paulo disse claramente na carta aos Romanos que por fim todo Israel será salvo. Tá bom? Então, essas profecias que nós juntamos, a de Daniel com a profecia de Jesus no sermão profético, que cita Daniel dizendo que vai se cumprir, tá bom? Que dessa última semana que resta, ainda vai se cumprir, que a última semana que Daniel falou é a aliança com o anticristo. Aí surgem as pessoas dizendo que não, esquece isso tudo. Nós temos que falar, essa não é uma questão comum, não. Essa questão denota falta de sã doutrina. Você está dizendo que tem parte da Bíblia que tem que ser desprezada. Quem foi que começou isso? Foi a igreja de Constantino. Aquela igreja, a história comprova que ela já praticava paganismo. Lembrando que os reformados, eles dizem que purgatório, invocação ao mundo dos mortos, isso é paganismo. E no Concílio de Nicéia, eles já colocaram livros apócrifos que defendia a invocação ao mundo dos mortos. No caso, o livro dos Macabeus, um livro que os judeus não consideravam inspirado. Então ali, quem prega esse negócio de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, todos aqueles papas, todos aqueles bispos, pode esquecer essa igreja. Eu não posso dizer que a igreja de Jesus praticava paganismo. Os reformados falam isso, que Calvino tirou o paganismo porque foi Calvino que tirou o purgatório. Só que então a igreja de Jesus teria praticado paganismo por 1.300 anos, é muita coisa. Se nós temos 2.000 anos de existência da igreja, ela praticou paganismo por 1.300 anos, a igreja então só teria sido fiel a Deus em 700 anos, aproximadamente, né? Nesses 2.000 anos de existência da igreja. Então isso não tem chance de ser verdade, isso está errado. Né? Isso não tem chance de ser verdade. A gente tem que ver como que a gente fala isso para eles,
para tentar salvar aquelas almas também. Mas que isso está errado, está. Eu duvido que alguém vai explicar isso. Isso não tem como explicar. Porque ele, o reformado, né, se for um protestante, se for luterano ou anglicano, ele defende o purgatório. Ele diz que nós temos que realmente fazer algo pelas almas dos mortos, né, e eles podem influenciar no nosso mundo. Lutero continuou com essa prática até o fim da vida dele, a igreja luterana até hoje continua. Mas já Calvino declarou isso como paganismo. Isso é paganismo, nós sabemos. O cristão de verdade, ele nunca vai fazer isso. Então, Calvino, ele acertou quando ele diz que é paganismo. Mas ele erra, isso está nas Institutas, o 3º volume, porque ele diz, olha, eu não tenho explicação. Eu reconheço que a Igreja de Jesus praticou a crença do purgatório desde os primórdios. Primórdios é desde Constantino. Mas isso é paganismo. Calvino, ele tinha que ter dito diferente. Nós agora, nós podemos cometer o mesmo erro de Calvino, dizer que a Igreja de Jesus estava praticando paganismo há 1200 anos, ou darmos um testemunho diferente, que era o testemunho que Calvino deveria ter dado. Olha, tem que existir uma igreja fora dessa igreja. Temos que rever todas as doutrinas da igreja primitiva, comparar com essa igreja e nós vermos qual é a verdadeira igreja da história. Eu digo que a igreja primitiva, ela praticava a doutrina que a Assembleia de Deus pratica. Começa pelo batismo. O batismo da Assembleia de Deus, né, o batismo que exige uma confissão de fé, é sem sombra de dúvida o batismo dos documentos do 1º e 2º século da era cristã. Todos os documentos exigem confissão de fé. Vai ser, né, na igreja de Roma e na igreja de Alexandria, nos anos 250, que começa a defesa do batismo de recém-nascido. Quem foi o primeiro a defender? Foi um homem chamado Orígenes. Quem é esse homem na história? Um herege que defendia, entre muitas heresias, a salvação da alma do demônio. Ele dizia que no final o demônio seria salvo. Ele foi o primeiro a defender o batismo de recém-nascido. A igreja de Roma logo adotou. As igrejas que discordaram dele, essas igrejas foram perseguidas ferozmente pela igreja católica. A igreja de Constantino e de Agostinho de Hipona vai usar o exército romano para perseguir essas igrejas, que eles chamaram de donatistas e novacianos. Essas igrejas, elas se separaram da igreja de Roma duas questões fundamentais: o batismo de recém-nascido e o purgatório. Nós encontramos história de Constantino, ele dobrando o joelho diante de túmulos, de que ele gostava de orar aqueles homens, né, que seriam mártires da igreja, né? Tudo isso é paganismo. O cristão de verdade, ele não vai a um túmulo porque ele sabe que a pessoa morreu, chegou o juízo. O cristão, quando vai num sepultamento, ele fala para vivos. O cristão não fala para mortos. O cristão não faz invocação ao mundo dos mortos, não acredita que a alma, se é um cristão que morreu, né, a alma dele já está no repouso, ele já passou pelo juízo e já está no repouso. Se é um ímpio, já está no sofrimento. Então, por isso, nós vamos falando para os vivos sobre aquele momento que todos nós vamos nos encontrar com Deus, mas nós não acreditamos que eles influenciam nesse mundo. Existe um livro na internet, gratuito, se vocês quiserem eu passo esse livro para vocês. Mas eu recomendo a vocês que nem leiam, só leiam a sinopse do livro, o que é o livro. Tá bom? O livro, eu vou pesquisar aqui rapidinho, o título desse livro é Manuscrito do Purgatório. Tá bom? O que ele é? É uma mulher, né, que ela teve uma série de revelações, entre aspas, de almas do purgatório pedindo ajuda a ela. E ela relatou, e esse livro, ele foi escrito agora no século XIX, né, que essa freira, né, começou a receber essas revelações das almas que sofriam no purgatório. E ela começou a receber essas revelações. Para você ter ideia, a expressão, eu pesquisei aqui, eu vi na sinopse aqui como está na Amazon,
ele fala sobre o purgatório, tá bom? E ele diz o seguinte, que essa revelação que essa mulher começou a ter, tá ok? Ela foi reconhecida pela Igreja Católica como psicografia das almas que padecem no purgatório. Quando você vê isso aqui, você fala assim, não, pastor, isso é um livro espírita. Esse livro ele vai ser lido pelos espíritas. Os incas, astecas, maias, todos eles vão ler esse livro. Esse livro ele faz sucesso entre os católicos, porque os incas, astecas e maias, o que eles faziam era invocação ao mundo dos mortos. Todo mundo pagão fazia isso. Os africanos faziam invocação ao mundo dos mortos. Os romanos, os gregos, os cananeus, né, os celtas, todo mundo pagão fazia invocação ao mundo dos mortos. Só os judeus que não. Porque ele viu, quando Saul foi fazer isso, ele foi condenado por Deus. E Deus disse que ele foi condenado por ele tentar consultar, por aquela consulta que ele fez, aquela feiticeira. E Jesus, no Novo Testamento, deixou bem claro, tá bom? Na história do rico e Lázaro, quando Jesus Cristo ensinou que os mortos eles não podem influenciar nesse mundo. Tudo que os vivos precisam para conhecer o caminho da salvação ou da condenação, eles têm nas Escrituras. Né? Abraão falou para o rico, né? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras estão lá na terra. Ou seja, os mortos não voltam a este mundo. Não existe a chance de você purificar um morto, como eles ensinam. Isso está errado. Aí, quer dizer, essa mulher, ela recebeu essa mensagem, a Igreja Católica reconheceu como psicografia, né? Isso é espiritismo. Então, e esse livro ele está fazendo sucesso. O título dele é o Manuscrito do Purgatório, tá bom? E que tem almas que estão lá perdidas no purgatório, que parentes não foram procurar um padre para fazer uma vocação, e eles estão queimando lá e sofrendo. Gente, isso não é uma doutrina cristã. Não é possível que isso seja verdade. E isso aí é o purgatório que Calvino disse que a igreja estava praticando desde Constantino. No primeiro segundo que ela adotou essa crença, ela deixou de ser igreja de Jesus. É isso que nós temos que falar. Então, essa crença de que Satanás foi preso, ela nasceu quando? Ela nasceu com essa igreja de Constantino. Que nós sabemos não tem como ela ser uma igreja cristã. A igreja, a verdadeira igreja de Jesus, está ou nos novacianos ou nos donatistas. Então, porque essas duas doutrinas, nós não podemos relativizar o batismo. A igreja, ela é diferente até de Israel. Israel foi um povo que Deus chamou, então a circuncisão entrava para aquele povo. É o que Calvino, por exemplo, usa. Não, o batismo substituiu a circuncisão. Não substituiu. Israel é uma nação, um povo, uma entidade civil, né, que existe ali, que você entra para aquela nação. A igreja é um corpo espiritual. E a igreja, você entra para esse corpo quando você dá testemunho de que Jesus é o seu Salvador. O cristianismo exige confissão de fé. Todos os documentos da igreja primitiva concordam com a Assembleia de Deus nisso. Tá bom? Todos os documentos da Assembleia de Deus. Não existe batismo de recém-nascido. Todas essas igrejas que praticam o batismo de recém-nascido, elas estão erradas. Elas têm que mudar essa prática. Essa prática não é cristã. O cristianismo exige confissão de fé. O homem tem que declarar sua fé em Jesus Cristo, tá bom? Não dizer que você nasceu aqui no reino de Deus. Por que a Igreja Católica aplicou o batismo de recém-nascido? Eles dizem que é para tirar o pecado original da pessoa. Você acha que você vive sem os efeitos do pecado original? Na verdade, quando Davi disse, nós repetimos a todo momento, né? Em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, nós herdamos pecado dos nossos pais. E não tem como nós perdermos esse pecado original. Nós só vamos nos livrar dele quando nós formos arrebatados, recebermos um corpo incorruptível. Então, esse batismo para livrar do pecado original, como eles ligam isso com o purgatório? Você se livra do pecado original no batismo de recém-nascido, que eles pregam. Só que durante a sua vida, você acaba pecando. Então, você tem que dar tempo de se confessar ao padre, tá bom? Para você se livrar desse pecado que você pecou quando adulto, depois que você se livrou do pecado original. Só que certamente vai ter algum pecado
que você vai cometer e não vai ter tempo de pedir perdão ao padre. Então, para onde que você vai? Você vai para o purgatório, queimar por um tempo ali. E aqui as pessoas fazem oração, o padre ele faz uma invocação, uma oração que tira aquela alma do purgatório. Isso vai virar arma de ameaça, isso vai virar arma de coleta de dinheiro, né? Tudo nessa instituição que é a Igreja Católica. O Apocalipse descreve ela como Babilônia apocalíptica muito rica, e ela é. Hoje os historiadores falam, não tem como nós medirmos a riqueza da Igreja Católica, não tem como. Não tem como nós calcularmos a riqueza da Igreja Católica. Então ela vai usar tanto para poder, vai ter um rei que vai desafiar o Papa fala para ele, olha, eu vou largar a tua alma eternamente no purgatório. O rei, isso foi próximo do ano 1050, 1100, me foge agora o nome do rei, o rei teve que pedir perdão ao Papa, teve que pedir perdão, porque eu posso vencer ele aqui, mas o homem controla a minha vida na eternidade. Se eu discordo dele, ele diz que a minha alma vai ficar eternamente lá no inferno, no purgatório, vai ficar queimando lá, nunca vai tirar minha alma de lá. Ele teve que se render. Isso aí também era de coleta. Como? A pessoa ia morrer, como ficar pouco tempo no purgatório? Uma das recomendações da Igreja Católica é você ser sepultado na Terra Santa, no terreno da Igreja Católica. Se você for no interior, é comum você encontrar túmulos lá na parte de trás da Igreja Católica. Por quê? Você sendo enterrado ali, segundo os teólogos católicos, isso não é uma interpretação, eles defendiam. Se você for enterrado ali, o tempo que você vai ficar no purgatório é muito menor. Então eles já defendem essa coisa, ou seja, a pessoa ficava presa. A pessoa então ela deveria, por exemplo, doar logo um terreno ou ser enterrado nessa terra da Igreja Católica. Tá bom? Ou então a pessoa ser enterrada nessa terra da Igreja Católica. Outros casos, a pessoa, você tem uma fazenda, então faz o seguinte, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Você divide a tua terra em 4 partes e dá uma parte para a Igreja Católica, a outra parte fica para os teus filhos. Olha, não vai dar tempo nem da tua alma dizer ai no purgatório. Quando você der essa oferta, essa expressão era usada. Quando a oferta chegar no fundo da arca, tá bom? A moeda, a sua oferta que for, a tua alma já sai correndo do purgatório. Não vai nem dar tempo de você dar ai. Então isso era um sistema de controle. E é um sistema herético, isso é pagão. Todos os povos antigos acreditavam nisso. Só tinha um povo que não acreditava, que era Israel. E a igreja. Até o ano 312, quando Constantino simula aquela conversão, a Igreja de Jesus não acreditava em purgatório e nunca acreditará. Então, essa teoria já nasce como uma igreja errada. Já nasce como uma igreja que praticava doutrinas que nós rejeitamos hoje. Então, essa doutrina, ela tem como fonte, tá bom? Uma igreja herética, tá bom? Que é exatamente o que aquela igreja é.